aleluia, Jesus, no capítulo 13 e no verso, aleluia, Jesus, 24, que diz a seguinte maneira, todos já encontraram? Vamos ler então a palavra de Deus nesta tarde, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 13 e o verso 24 em diante, que diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de famílias, indo ter com ele, lhes disse-lhes: Senhor, não semeamos boa semente no teu campo, as boas sementes, porque então veio o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo é que fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos e arrancá-los? E ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, lhes direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pode sentar a igreja e louvar o Senhor bem alegre com a salva de vitória. Aqui, irmãos, aleluia, o Senhor Jesus lhe propôs uma parábola, uma comparação, aleluia, que tinha um homem que tinha um grande campo, e ali ele tinha os seus funcionários, e ele comprou a semente para o plantarem, porém, aleluia, eles plantaram e cresceu bonito, porque foi bem cuidada aquela terra, foi regrada, foi adubada, e então cresceu, e quando ela produziu fruto, irmãos, aleluia, então eles perceberam que tinha também joio, mas eles não semearam o joio, porém tinha, aleluia, o joio no meio daqueles tritais. E então, aleluia, eles foram ter, aleluia, com o Senhor da ceifa e disse: nós semeamos
separação. Quando for no tempo da colheita, irmãos, aleluia, o Senhor colherá do seu reino tudo aquilo que causa escândalo e lança no fogo para queimar, quer dizer, no inferno. Ali haverá pranto, choro, ranger de dente, arrependimento, mas não tem mais como voltar. Mas o trigo, o justo, eles, aleluia, resplandecerão no reino do seu Pai. No verso 30, deixa crescer ambos junto até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo atai-o no meu celeiro. Aleluia. O que quer dizer colher primeiro o joio? Aleluia, irmãos. Muitos pregam que Jesus vai vir buscar a igreja antes da grande tribulação, que Jesus vai levar a igreja embora e vai deixar os ímpios aqui na terra. Mas a palavra, a minha Bíblia discorda, porque esta palavra que foi apregoada, irmãos, foi pelo grande ator John Darby, que fez o grande filme Deixados para Trás no final do século XX, do século XIX. Então ali ele enganou milhares de pessoas dizendo que Jesus vinha buscar a igreja e deixar o povo ímpio na terra, aleluia, para depois serem, aleluia, Jesus passar pela grande tribulação e sofrer o tormento, aleluia, e morrer sem salvação, porque foi retirado o Espírito Santo. Mas isso é um engano antibíblico, porque o Espírito Santo é Deus e não pode ser tirado, porque enquanto tiver um ser vivente na face da terra, o Espírito Santo está presente. A onipresença do Senhor, a onipotência do Senhor, Ele está presente até a consumação dos séculos. Quando chegar o final, no dia da colheita, mandará o Senhor os seus anjos colher. Aqui mais embaixo diz a explicação da parábola do joio. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O verso 37. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherá do seu reino todo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-á na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem vai ser levado, irmãos, por primeiro não é a igreja. Quem vai ser levado por primeiro são os ímpios, porque serão colhidos e lançados no fogo para queimar, e o trigo e salvos ficará para reinar com o Senhor os 1000 anos de paz. Eles ficarão vivos, eles assistirão ao sacrilégio que disse Daniel 12, aleluia, que disse, aleluia, Jesus também, o Apocalipse, aleluia. Então, irmãos, o reino do Senhor é semelhante semente. Os salvos são os trigos, os joios são os ímpios, que serão lançados no inferno, mas a igreja resplandecerá no reino de Deus, aleluia. Qual semente você quer ser, meu irmão? Qual semente seremos, minha irmã? Será que seremos colhidos por primeiro? Ou será que seremos
perdição dos homens ímpios, aleluia. O Senhor diz em Mateus 24, aleluia, que o dia do Senhor será semelhante, aleluia, como foi nos dias de Noé, que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, mas o dia em que Noé entrou na arca, eles não perceberam e veio o dilúvio e consumiu a todos, mas Noé foi preservado com a sua família, ficou para herdar a bênção na boa terra, aleluia, Jesus. Glória a Deus, assim também, aleluia, o Senhor mandará os anjos colher da face da terra tudo aquilo que causa escândalo, todos aqueles que não querem nada com Deus, todos aqueles que perdem a sua oportunidade, todos aqueles que não querem entrar em comunhão, todos aqueles que não querem se casar, querem continuar amigado, querem continuar no pecado, aproveitar o próximo carnaval, aproveitar o próximo rebelião, para aproveitar um pouco neste mundo, querem mais uma oportunidade neste mundo, mas não percebe até que venha as trevas, venha as lutas, venha a grande tribulação e o Senhor nos permitirá a morte, aleluia, para todos, aleluia. O grande confronto do grande Armagedon, aleluia, Jesus, no Apocalipse 16 e 16, será o final da vida aqui na terra, porque vai, irmãos, se manifestar o anticristo, e o anticristo ele chegará e haverá 3 anos e meio de falsa paz. Então ali, irmãos, aleluia, Jesus, ele então, aleluia, pregoará um bom tempo, aleluia. Vamos conferir, porque se um dia nós for confrontados, nós vamos, aleluia, Jesus, mostrar por dentro da palavra de Deus, aleluia. Eu já fui confrontada, né, uma vez por causa das palavras, mas o Senhor nos deu a vitória e nós vencemos pelo poder da Bíblia. Quem não concordar, então que arranque a folha da Bíblia, então que destrua a Bíblia, não vai adiantar nada, porque se destruir essa aqui, tem milhões de Bíblia por aí e a palavra é a mesma, aleluia. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz, aleluia, Jesus, glória a Deus, muitos dizem, o Senhor virá como ladrão, mas o Senhor vai vir como ladrão para aqueles que estão despercebidos, porque o povo de Deus não será pego de surpresa, porque já estão sabendo, já estão cientes, já estão por dentro, já estão aguardando tudo que a Bíblia falou e que vai acontecer. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o verso 1, mas irmãos, acerca do tempo e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Assim, quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de maneira nenhuma escaparão. Mas vós, irmãos, vós já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Oh, glória a Deus, irmãos. A palavra que diz que o Senhor virá como um ladrão é para aqueles que estão despercebidos. Quando eles dizem, nossa, mas que governo bom, 3 anos e meio agora não precisa mais de dinheiro, não precisa mais, aleluia, de ficiário, não precisa mais de nada dessas coisas utilizadas nos tempos de agora, porque chega lá no posto de saúde, é só passar a mão ali e já sai tudo os seus dados ali, você já retira o remédio, já faz consulta e
que não estão nas trevas, irmãos, eles estão cientes e eles sabem que esse homem é o perverso, o filho da perdição, que se fosse preciso, possível, eles enganariam até os escolhidos. Mas o Senhor disse, se fosse possível, enganaria até os escolhidos, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. E aqui diz, quem lê, entenda. Irmãos, aleluia, Jesus, os 7 anos da grande tribulação vai passar bem rápido, aleluia, por causa dos salvos, aleluia, Jesus. E aqui, aleluia, o apóstolo disse, aleluia, Jesus, glória a Deus, quando eles dizer a paz e segurança, então ali vem repentina destruição, como aquelas que está grávida com dores de parto, que sabe que de qualquer forma ela vai ter que dar luz àquela criança, porque não tem para onde escapar. Então assim também é aqueles que serão colhidos. Irmãos, aleluia, Jesus, mas diz a palavra, mas vós, irmãos, já não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. A conferência aqui, aleluia, glória a Deus, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, irmãos, ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Oh, glória! A nossa reunião com o Senhor, irmão, no soar da última trombeta, todas as trombetas já soaram, todas as coisas já são passadas, e ali então vai soar a última trombeta, que é para reunir o povo, é a reunião do povo salvo para o arrebatamento da igreja, no finalzinho dos 7 anos. Então, quando virar, irmãos, os 7 anos e meio de falsa paz, o anticristo se manifestará, aleluia, Jesus, glória a Deus, e ele então vai ordenar, irmãos, aleluia, que põe o sinal na testa ou na mão, aleluia, para que ninguém compre e venda quem não tiver o sinal, aleluia. No Apocalipse 13, no verso 15, e foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a sua imagem, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aleluia! E aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aleluia, Jesus, irmãos. Então, irmãos, aleluia, temos que estar preparados. Temos que estar preparados, porque no finalzinho desses 3 anos e meio de falsa paz, ele então vai manifestar sua verdadeira identidade. Ele vai manifestar sua verdadeira identidade, irmãos, aleluia. E ele então exigirá que grandes e pequenos, que ricos e pobres, seja posto um sinal na sua mão ou na sua testa. Prosseguindo aqui, 2 Tessalonicenses, aleluia, Jesus, no verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Irmãos, não vai acontecer a vinda de Cristo enquanto não se manifestar o anticristo. A igreja do Senhor verá o anticristo. É a última prova que o povo de Deus tem a passar na face da terra. E todos aqueles que querem se salvar, querem escapar do lago de fogo, querem escapar do inferno, querem escapar pela sua alma, passar a eternidade com o Senhor na glória. Então eles querem escapar da grande tribulação, eles querem escapar de qualquer jeito, mas para escapar tem que
podeis fazer. Lá em João 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, aleluia, ele disse que ele ia preparar lugar e ele voltaria para levar os seus. E perguntaram-se o caminho e ele disse: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, aleluia. E aqui o apóstolo diz, aleluia, que ninguém vos engane, aleluia, porque nem movais facilmente do vosso entendimento, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus, e se assentará no seu trono e exigirá adoração, e criarás uma imagem, e deu-lhes o poder que essa imagem falasse e operasse milagre que enganasse a muitos, e esse homem vai ser ferido de morte, aleluia, mas o poder de Satanás vai o ressuscitá-lo, e então todos crerão que ele é o Cristo prometido, e enganará muitos por seus falsos milagres. Mas aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão com seus olhos atentos sobre a Bíblia, eles não deixarão se enganar, porque, aleluia, ele já não está mais em treva, mas eles agora têm a luz chamada Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, reclama, quem quer alcançar esta oportunidade, irmãos, essa oportunidade é maravilhosa de alcançar a salvação da sua alma. Irmão, você está pregando isso, mas isso vai acontecer lá pelos anos 40, 50, não, irmãos. A palavra diz que os dias são próximos, está se aproximando a cada dia. Os sinais que nós vemos quando foi no tempo de Noé, o que tinha na face da terra era muita água, o dilúvio que os levou a todos. Hoje também, em nossos dias, está aí os mares invadindo as cidades, irmãos, de tsunamis acabando, terremoto, vulcão, irmão, está acabando, muitos estão sendo ceifados, mas a última ceifa, aleluia, Jesus ainda está por vir. Aleluia, o salmista diz, aleluia, no capítulo 9 e no verso 17, aleluia, Jesus, glória a Deus, que para o inferno vai todas as nações ímpias e todos aqueles que se esquecem de Deus. Irmãos, aleluia, será que estamos lembrando de Deus? Ou será que estamos esquecendo de Deus e deixando passar o tempo, aleluia, Jesus, para, aleluia, sermos tragados pela morte, aleluia, como as ervas, aleluia, que será, aleluia, colhida e amarradas em feixe e lançada no fogo para queimar. Qual é o fogo que vai ser lançado, irmão? O inferno que está em chamas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Mesmo assim não vai ficar só lá não, porque ainda tem um lugar pior para os ímpios morar. O lago de fogo, que não é o inferno. O lago de fogo é outra coisa. Muitos confundem o inferno como o lago de fogo. Outros confundem o tribunal de Cristo com o juízo final. Não, irmãos, é diferente uma coisa da outra. Porque o inferno, ele será ordenado sair de onde está e vir e passar diante do trono branco e ser julgado juntamente com seus moradores que estão lá e lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, aleluia, Jesus, os salvos resplandecerá como o sol no reino do Senhor. Glória a Deus. No finalzinho, aleluia, dos 7 anos, quando acabar a paz, ele se manifestará com sua verdadeira identidade, e ali então muitos vão se arrepender de ter aceitado o selo da besta. E aqueles que não quiseram aceitar, perderam a sua vida, foram chicoteados, foram maltratados, mas eles não perderam a salvação, porque Apocalipse 20, o verso 4, aleluia, Jesus diz que tinha os salvos que foram devorados
então voltaremos com o Senhor, aleluia, para o juízo temerário do grande trono branco de Apocalipse 20 e o verso 11. No finalzinho da grande tribulação, então serão exterminados, aleluia, Apocalipse 16 e 16 diz, aleluia, glória a Deus, aleluia, e congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, aleluia, então ali, irmãos, aleluia, eles se reunirão, todos os reis da terra, todos os presidentes, todos aqueles, aleluia, que vão lá para Israel para assistir no vale de Josafá, no vale de Megiddo, eles vão lá para assistir, aleluia, a tomada de Jerusalém, mas quem vai ser destruído é aquele povo ímpio, porque Zacarias diz, aleluia, que aqueles que se levantam contra Jerusalém, se levantam contra o próprio Deus, aleluia. E então eles congregarão tudo no lugar chamado, aleluia, Jesus, Armagedon, e ali ele será destruído. Irmãos, aleluia, então, aleluia, aparecerá o Senhor, aleluia, Jesus, como toque da última trombeta, ele aparecerá com poder e grande glória junto com os seus anjos, e então ali a igreja estará assistindo tudo, estará vendo o Senhor nas nuvens, aleluia, e enquanto isso, irmãos, aleluia, os mortos ressuscitam também nos seus túmulos, os salvos, e se reunirão todos ali, aleluia, junto com os salvos, os anjos acolherão o trigo e trará ali para o arrebatamento, e o Senhor com o sopro da sua boca, ele exterminará aqueles homens ímpios, aleluia, e todo ser vivente da face da terra, e ali então no Apocalipse 19, o anjo que está no sol brada as aves do céu, que venha para o banquete, aleluia, Jesus, para comer a carne dos ricos, dos nobres, dos pobres e dos cavalos e dos seus cavaleiros. Então ali, irmãos, aleluia, enquanto as bodas do Cordeiro, aleluia, naquele momento do toque da trombeta, subirão à igreja, eles estarão com o Senhor nas bodas do Cordeiro, então aqui na terra estará a ceia do grande Deus, para alimentar-se as aves que se reunirão, e ali então no céu a grande ceia do Senhor Jesus, e aqui na terra a ceia do grande Deus para as aves. Terminando, irmãos, tudo isso, aleluia, a igreja voltará então e reinarás com o Senhor na terra purificada, que o profeta diz que não ficará raiz nem ramo, porque o Senhor, aleluia, os terminará, todo ser vivente, o mar não existirá mais, nem a terra, porque todos fogem da presença do Senhor, e ali então, aleluia, aquela terra que for criada pelo Senhor, será pura, sem mistura, sem pecado, ali aonde a igreja passará os 1000 anos de paz, com o seu esposo Jesus Cristo, com todos os anjos, querubins, os arcanjos, estará com o Senhor os 1000 anos de paz. Então, irmãos, aleluia, termina a vida aqui na terra, no arrebatamento da igreja, no finalzinho da grande tribulação, os 7 anos e meio, aleluia. Então, irmãos, aqueles que não foram enganados nos 3 anos e meio da falsa paz, e depois sofreram sacrilégio nos últimos 3 anos e meio, e não negaram o Senhor, eles então reinarão com o Senhor, estarão nas bodas do Cordeiro, e também reinarão com o Senhor os 1000 anos de paz. Acabando os 1000 anos de paz, eles irão todos à igreja, com todos os salvos, os ressurretos, irão para o juízo, aleluia, Jesus, do grande trono branco. O inferno devolverá seus mortos, o mar devolverá, e ali então, aleluia, até o céu, até a terra foge da sua presença, e ficarão submersos no ar, e ali Deus o poder de julgar, e ali então, aleluia, o justo, o santo que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu o diabo, e aquele que venceu por nós,
ciente com a Bíblia que 3 anos e meio vai ser muito bom, mas eles não cedem a essa vontade, nem facilmente se entrega, mas aleluia, eles se mantêm firmes, seja bom, seja ruim, eles estão firmes, e quando virar o quadro, que passar os 3 anos e meio da falsa paz, e vir os 3 anos e meio da grande tribulação, eles também não vão negar, eles vão sofrer atrocidade, muitos vão perder a sua vida, mas quem perder a vida por amor a mim, achará no meu reino, diz o Senhor. E então, aleluia, eles chegam ao final, eles serão arrebatados no arrebatamento, no som da última trombeta, no último dia, aleluia. Não vai acontecer mais um outro dia, é o último. Quando fala último é porque não tem mais. A última bolacha do pacote, o último copo de Coca-Cola, a última bala, o último doce, o último almoço, não tem mais, é o último. Assim também o dia será o último, não tem. O outro que vir já é dia 1º, e a igreja no dia 1º já estará nas festas das bodas, aleluia. No dia 1º a igreja já estará na festa da igreja com o Senhor, aleluia. E então dali, aleluia, será julgado os vivos e os mortos e lançado, aleluia, no fogo eterno, um lago de fogo, está vazio aguardando a chegada dos seus moradores, aleluia. Mas a igreja redimida, aleluia, elas então irão para a nova cidade de Jerusalém, que está vazia, não tem ninguém, está aguardando a chegada dos seus moradores. Oh, Deus da Lamanai, você já ouviu essa palavra, minha irmã? Você perde a tua salvação se você quiser, porque você está sendo avisado nesta tarde. Eu estou aqui. Uma vez eu fui revelada na igreja, numa vigília, que o Senhor me chamou, não como obreira, Ele não me chamou como membro, Ele não me chamou como obreira, Ele não me chamou como dirigente, e nem tampouco como evangelista, mas Ele me chamou como um atalaia, e que eu fosse e falasse as palavras que Ele tocava em mim para falar e colocava na minha boca. E ai de mim se eu não falasse, o Senhor ia requerer naquele dia. E eu levantei a minha mão e era eu, e aqui estou. Não tenho cargo nenhum em igreja, não prego religião, só digo para todos: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E eu quero dizer para você: o Senhor vai tirar a igreja dele do meio dos crentes. O Senhor separou, é separado assim, ó, é separado, é escolhido. Ele disse: vocês não escolheram a mim, não, fui eu que escolhi a vós e nomeei para que vá e dê bom fruto. O Senhor escolheu você do meio dos crentes. Ele escolheu um povo especial, zeloso e de boas obras. É esses que Ele quer ao lado dele. Oh, irmão, não perca a tua salvação. Se arrependa hoje, se arrependa, cai de joelho, pede perdão, se converte. No último dia o Senhor te ressuscitará e te levará para estar com Ele. Que o Espírito Santo fala melhor em seu coração. Irmãos, aleluia. Quando eu vim aqui, que eu voltei, aleluia, que eu estava falando a Deus, eu vi uma mão que fechou a Bíblia. Então terminou a mensagem. O recado foi entregue, aleluia. Se eu falar de agora em diante, vai ser de mim mesmo, porque quem fechou foi o Senhor. O recado foi entregue, basta. Então cabe a você decidir o que você quer. A grande tribulação, passar os 3 anos e meio feliz e ir para um lago de fogo, ou sofrer, perder até mesmo a sua vida e ir com o Senhor para as bodas do Cordeiro, a nova Jerusalém celestial, os 1000 anos de paz e viver feliz. Você escolhe, meu irmão. Cabe a mim entregar o recado do Senhor, a conversão e, aleluia, a preparação do seu coração.
Cabe ao Espírito Santo te convencer, aleluia, dar lugar a Ele, porque o recado do Senhor nós temos que entregar, mas quem faz a obra nos corações é Ele, é o Espírito de Deus.